Olá pessoal, bem-vindos ao canal Exatas para Todos, o canal focado em matemática básica. E dando sequência ao triângulo equilátero escrito na circunferência, hoje nós vamos trabalhar a área dele junto da área do quadrado. Pessoal, vamos resolver esse exercício, ele caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos lá, a altura de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência. Então nós temos aí um triângulo inscrito numa circunferência. Na aula anterior a gente já trabalhou nos vídeos anteriores, né, sobre triângulos equiláteros inscritos na circunferência, tá? E ele diz o seguinte, que a altura desse triângulo é 2 raiz de 3 centímetros. A razão entre a área desse triângulo, então ele já fala aqui o que ele quer, ó, a razão entre a área desse triângulo e a área de um quadrado inscrito nessa mesma circunferência. Então ele fala assim, a razão, tá? O que é a razão, né? Ele fala a razão, tá? O que é a razão? Da área do triângulo. Então, razão é uma fração, né, pessoal? Ó, da área do triângulo sobre a área de um quadrado inscrito nessa mesma circunferência. Então, olha aqui, se você achar isso aqui, ó, a área do triângulo, e dividir pela área do quadrado, você obtém a resposta do exercício, que o exercício fala para você. Razão entre a área do triângulo, então a área do triângulo ficou em cima, e a área de um quadrado inscrito ficou embaixo. Vamos começar a resolver o exercício. Lateralmente aqui, não é dado no exercício, eu coloquei para vocês, uma circunferência, nós temos um quadrado e um triângulo equilátero inscrito nessa mesma circunferência. Vamos começar a resolução do exercício? Vamos calcular pela parte mais fácil, que é o cálculo da área do quadrado. Então, área do quadrado, vou desenhar um quadradinho aqui, é igual ao lado desse quadrado, né, elevado a 2. Então, isso aqui é a fórmula da área. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui no quadrado inscrito. Detalhe dele, ó. Tá, se você observar aqui, ó, se você continuar essa retinha, era para ser uma reta, né? Aqui eu tenho novamente o raio, ó. Então, eu tenho um raio para cá e um raio para cá. O que acontece, pessoal? Eu tenho aqui uma diagonal, não é verdade, que mede 2 R's. Eu vou agora, olha só o nosso truque, eu vou separar um triângulo retângulo daqui, tá? De maneira que a gente possa calcular o lado, esse lado aqui, em função o quê? Do nosso raio, que é o raio da circunferência. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu peguei esse triângulo aqui, ó, vou marcar ele, esse triângulo, e joguei ele aqui, ó, para cá. Então, foi isso que eu fiz. Vou dar um apaga tudo aqui. Tá, se você olhar, ó, a hipotenusa aqui vale 2 raios. Então, eu vou pôr aqui 2 R's. E aqui eu tenho lado, ó, lado do quadrado e lado do quadrado. Vamos calcular, ó, nós temos hipotenusa ao quadrado, que vai ser 2R's ao quadrado, igual a soma do quadrado dos catetos. L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, eu tenho 4R's ao quadrado igual a 2L ao quadrado. Tá, esse 2 está multiplicando, vai passar para cá dividindo, eu tenho 4R's ao quadrado dividido por 2 igual a L ao quadrado. L ao quadrado igual 4 dividido por 2 dá 2, 2R's ao quadrado. Veja só, a área do quadrado não vale o L ao quadrado? Então, eu já achei aqui quanto vale a área do nosso quadrado. Vou escrever aqui em vermelho aqui em cima. Vou apagar aqui, ó, e vou escrever em vermelho. Ó. Eu sei que a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. E o lado ao quadrado vale 2R's ao quadrado. Então, a primeira parte do meu exercício eu já sei, que é a área do quadrado inscrito no círculo. Agora eu preciso, na circunferência, eu preciso agora da segunda parte do exercício,
que é a área do triângulo. Vocês se lembram que o exercício pede a razão entre a área do triângulo e a área do quadrado. A área do quadrado eu já achei, falta a área do triângulo. Então, vamos calcular. Vou apagar aqui tudo. Tá. O exercício diz para mim também que a altura desse triângulo vale 2 raiz de 3. Eu coloquei a altura aqui, ó, vou marcar para você, fazer um risco. Aqui está a altura, ó, esse segmento de reta é a altura. Então, de posse dessas informações, olha só, eu preciso saber a área do triângulo. Área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Pessoal, a base está aqui, a altura eu já tenho o valor. O que é a base? Tá, se você olhar, a base é o lado do triângulo. E esse é um triângulo equilátero. Então, ó, vou colocar em vermelho, em azul aqui, ó. Se a base é um lado, esse lado aqui tem o mesmo valor da base e esse lado aqui também. Então, qualquer desses lados, ó, esse ou esse que eu calcular, eu vou obter o valor da base para quê? Com esse valor da base, eu jogo aqui na fórmula e resolvo o exercício. Agora eu vou dar uma limpada aqui em tudo para ficar mais fácil de você compreender. Olha só, a altura de um triângulo equilátero, ele divide o lado, além de dividir o lado em 2, ele divide também o ângulo em 2. O que interessa para a gente é essa divisão de ângulo aqui, ó. Vocês sabem que o ângulo no triângulo equilátero vale 60. Aqui vale 60 graus. Aqui vale 60 graus e isso aqui tudo vale 60 graus. Ok, vou dar uma apagada aqui, uma limpada para ficar mais fácil para a gente. Se a altura divide o ângulo em 2, ou seja, funciona como uma bissetriz, esse pedacinho aqui vale 30 graus. Agora eu quero que você olhe esse triângulo aqui, eu vou retirar ele e vou passar ele para cá. Eu já até deixei ele desenhado. Então, esse ângulo aqui, ó, 30 graus. Se você olhar agora, prestem atenção no ângulo de 30 graus. Você tem cateto adjacente ao H e você tem L, que é a hipotenusa. O que que isso te lembra, pessoal? Cateto adjacente e hipotenusa. Cosseno. Cosseno de um ângulo. Cosseno de 30 graus é igual cateto adjacente H sobre hipotenusa, que vale lado. E por que que eu estou achando o lado? Lembram, pessoal? Eu estou achando o lado porque se eu achar o lado, qualquer um dos lados, eu acho a base para jogar na minha fórmula de área de um triângulo. Então, agora, o cosseno de 30, pessoal, você precisa saber. Ok. E a altura, o exercício te passou. Vamos dar prosseguimento? O cosseno de 30, pessoal, vale raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 igual. Quanto vale o H? O exercício me passou, vou fazer aqui do lado, que vale 2 raiz de 3. Então, o H vale 2 raiz de 3 sobre L. Pessoal, aqui a gente já poderia fazer os cortes aqui, mas eu vou deixar para depois. Então, o que que nós temos? Nós temos o seguinte. Raiz de 3 vezes L igual 2 vezes 2 raiz de 3. Então, raiz de 3 vezes L igual a 4 raiz de 3. Esse raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. L igual a 4 raiz de 3 sobre raiz de 3. Corta raiz de 3 com raiz de 3, L igual a 4. Eu achei o valor do lado, ou seja, eu achei o valor da minha base. Agora eu vou calcular a área desse triângulo. Então, nós temos que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2.
A altura o exercício passou, que vale 2 raiz de 3. A base, isso aqui é a altura. A base nós sabemos que é igual ao lado, que vale 4. Então vamos substituir aqui. A área de um triângulo, desse triângulo, é base 4 vezes a altura, 2 raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Esse 2 corta com esse 2, então nós ficamos com a área do triângulo igual a 4 raiz de 3. Ok. Pessoal, agora tem um detalhe para a gente fechar o exercício. Está fácil, não está? Fácil, extremamente fácil. Nós sabemos que o exercício pede a razão entre a área do triângulo sobre a área do quadrado inscrito no círculo. E agora nós vamos mostrar qual é o detalhe final para que a gente termine esse exercício. Vamos lá. Pessoal, qual que é o detalhe? Nós achamos que a área do quadrado vale 2r ao quadrado. Tá. A área do triângulo, essa tá fácil. Nós achamos que vale 4 raiz de 3. Mas aí, se eu achar uma razão, olha aqui, a razão, vou chamar de razão, que é o que o exercício quer, é igual a área do triângulo, 4 raiz de 3, sobre a área do quadrado, 2r ao quadrado. O que acontece, pessoal? Vai ficar, não tem como resolver. Por quê? Porque eu não sei o valor do r. Então, esse é o detalhe que ainda impede a gente de resolver o exercício. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, vou apagar e vou mostrar para vocês que vai ficar facinho para a gente achar o valor do raio. Tá, eu não vou resolver aqui, vou deixar na descrição o link do vídeo que calcula a altura de um triângulo equilátero em função do raio. Tá? Vou deixar aí na descrição o link do vídeo, vocês assistam, porque como demora, esse não é nosso objetivo. Então, eu já vou colocar aqui o valor que é a altura em função do raio num triângulo equilátero. Nós temos o seguinte, no triângulo equilátero, eu tenho assim, que a altura é igual a 3 vezes o raio dividido por 2. Então, assista nosso vídeo. Ok, de posse dessa informação, eu sei que ele fala, ó, a altura vale 2 raiz de 3. Ele diz isso para mim. Então, ó, a altura vale 2 raiz de 3 igual a 3r sobre 2. Então, vou multiplicar cruzado aqui, não é verdade? Aqui eu tenho 1. O que nós vamos ter? 3 vezes r igual a 2 vezes 2 raiz de 3. Ok? 3r igual 2 vezes 2, 4 raiz de 3. R igual a 4 raiz de 3 sobre 3. Beleza. Então, aqui agora, ó, eu achei o valor do meu raio. Tá, tudo aqui, pessoal, nós estamos calculando, ó, em centímetros, tá? Mas como a gente vai trabalhar com razão, no final nós não teremos nenhuma unidade de medida. Mas aqui tudo é centímetros, só para a gente deixar tudo aqui certinho. Vamos colocar aqui, isso aqui estamos falando em centímetros. De posse desse valor do raio aqui, vamos jogar agora, ó, vou mudar até a cor. Ó, pam, pará, pará, siga aqui, siga a linha, siga a seta, pá. Vamos jogar aqui para a gente terminar a nossa resolução do exercício. Vamos lá? Depois da gente dar uma limpada, então vamos lá. Nós temos que a razão é dada pela área do triângulo sobre a área do quadrado. Tá. A área do triângulo nós temos, a área do quadrado é que estava em função de raio. 2... Oh, desculpa, vamos lá, vamos apagar, 2r ao quadrado. O r eu acabei de obter, então vamos substituir, igual a 2r ao quadrado. O que é r ao quadrado? 4 raiz de 3 sobre 3.
isso aqui ao quadrado. Tá, vamos resolver aqui em cima. Eu tenho que a área do quadrado é igual a 2. Tudo aqui eleva ao quadrado, então vai ficar 16. Raiz de 3 ao quadrado sai da raiz, vezes 3. Tudo isso dividido por 9. Desculpe, o 3 aqui elevou ao quadrado também. Tudo isso dividido por 9. Esse 3 corta aqui fica 3. Então, a área do quadrado ficou 2 vezes 16, 32 dividido por 3 centímetros ao quadrado. Beleza. Então, agora eu tenho a área do quadrado e também eu já tenho o valor da minha área do triângulo e dá para a gente achar a resposta do exercício. Agora, finalmente, pessoal, está terminando. Vamos lá. Pessoal, tá gostando do exercício? Tá gostando do modo da gente resolver? Faz o seguinte, deixa o seu joinha, inscreva em nosso canal, siga a gente no Instagram. Todo dia, pessoal, vídeo novo para você. Então agora nós já temos que a área do triângulo vale 4 raiz de 3. A área do quadrado vale 32 sobre 3. E ele quer saber a razão entre essas duas áreas, né? Razão entre a área do triângulo sobre a área do quadrado. Tudo isso aqui, pessoal, em centímetro quadrado. Então vamos lá, vamos resolver. Eu vou apagar aqui, tá? Para a gente achar. Então vamos lá. Ele quer a razão entre a área do triângulo, então a área do triângulo vem em cima, né? Então ele quer uma razão, a área do triângulo em cima, dividido pela área do quadrado. Vamos colocar aqui. Área do triângulo 4 raiz de 3 e a área do quadrado 32. Então, como a gente resolve? A gente vai repetir o numerador, que vale 4 vezes raiz de 3, e vai multiplicar pelo inverso da fração que está no denominador, que é 3 sobre 32. Então a gente simplifica em cima por 4 dá 1, 32 por 4 dá 8. Ou seja, a razão entre a área do triângulo e a área do quadrado é igual a... Então vai ficar 3 vezes raiz de 3 dividido por 8. Essa é a resposta do exercício. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.